Tarde, amigos. Estou aqui na casa da Marlene, que muitos de vocês conhecem e talvez outros não. A ideia de fazer essa gravação desse vídeo veio de um pensamento meu e do Aramir, pensando que as histórias das vidas das pessoas que a gente reconhece a mão de Deus, elas têm um impacto muito animador na vida de todos, né? E a gente tem amizade com Marlene desde 90, que foi a primeira pessoa que nós conhecemos aqui em Natal, que se tornou nossa amiga. E desde lá a gente tem tido o privilégio de andar juntas, de ter uma boa amizade, e a gente se encontra com frequência para ler a Bíblia, para orar. Isso tem sido muito animador para nós que convivemos com ela. E a gente pensou que seria bom que outras pessoas também tivessem uma oportunidade de conhecer um pouco mais da história da Marlene. Nós vamos conversar um pouquinho aqui agora e eu vou pedir para a Marlene contar onde você nasceu, onde você cresceu, a sua família, porque eu sei que você não nasceu aqui em Natal, não é? Nasci em Martins, moramos em Martins uma época, depois em Caraúbas, que são cidades do interior do Rio Grande do Norte. Aos 3 anos, meu pai pediu transferência para Pernambuco. Sim. E nós fomos morar em Jaboatão dos Guararapes, em Cortês, que era perto de Jaboatão dos Guararapes. Perto de Recife. Perto de Recife. Só que nós moramos lá 8 meses e papai teve que sair de lá, que eu não me dei no clima. Na época, nossa família era meus pais, minha irmã Gilene e eu. Certo. Éramos 4. E como eu não me dei no clima de Cortês, papai se transferiu para uma cidade próxima chamada São Joaquim do Monte. Então, nesse período de São Joaquim do Monte, que nós moramos uns 8 anos, nasceram mais 2 irmãos, Gladson e Ruth. Certo? Na sequência, ele era mais velho. E a minha infância foi uma infância tranquila, criada no sistema da Igreja Católica. Eu fui batizada, fiz primeira comunhão. E lá nas cidades que a gente morava, no interior de Pernambuco, não tinha colégio para a gente estudar. Aí papai botava a gente para estudar numas cidades maiores, colégio interno. Né? Bom, depois, quando terminamos o colegial, nós moramos em outras cidades, ele foi transferido para Caruaru e depois para Gravatar, onde eu e minha irmã, nós terminamos o ensino médio. Aí tinha que fazer vestibular e papai achou melhor a gente vir morar aqui em Natal, para morar na casa dos pais dele e a gente começar a fazer faculdade. Aí viemos para cá, eu e Gilene, passamos no vestibular. Aí um ano depois papai pediu transferência para cá e veio com toda a família e a gente foi morar todos juntos. Reuniu a família de novo. Reuniu a família de novo. Me fala que você se formou em quê? Eu terminei engenharia civil. Sim. E Gilene terminou letras. Ah, Depois ela fez até outras faculdades. Gilene já foi trabalhar na CAERN e lá ela também me indicou para ir trabalhar lá. Eu, como estudante de engenharia, aí entrei na CAERN como auxiliar técnico, sim. Depois técnico de engenharia. E cheguei a... Quando eu terminei meu curso, fiz uma seleção e fiquei colocada como engenheira
certo? Vai caindo. Meu pai, quando mudou de Pernambuco para cá, foi mais ou menos em 74. Mas não chegou a completar um ano, em 1975. Aí houve um acidente, faleceu ele e minha irmã, No mesmo acidente. a mais nova, Ruth, no mesmo acidente. Bom, e aí minha vida se transformou. Esse período foi um período difícil, porque logo após esse acontecimento, tiveram outras tragédias na família, que me marcou muito. E durante esse período, eu era da igreja católica, frequentava às vezes a missa aos domingos, tentava ler a Bíblia, mas começava a ler a Bíblia sempre pelo início de Gênesis. Aí era muito difícil, muito difícil, eu não conseguia interpretar. Desanima, né? Aí desanima um pouco, né? Me conta uma coisa, você começou a pensar sobre Deus mesmo nessa época, no meio dessas tragédias, tudo? O que você pensava? Qual a ideia sua de Deus? É porque naquele tempo, a gente era doutrinado assim, como Deus estava lá no céu, muito longe, muito distante, né? E ao mesmo tempo você quer sentir ele mais próximo. Por isso que eu estava tentando ler a Bíblia para ver se conseguia entender. Mas por coincidência, em 1983, uma tia minha, tia Nízia, certo? Ia para São Paulo e lá ela ia fazer uma cirurgia e precisava de uma pessoa para acompanhar ela. E eu me dispus aí com ela, até porque eu estava tendo alguns sintomas e estava achando que eu estava ficando parecido com o andar da minha mãe. Eu caía como minha mãe caía e eu já não sabia o que fazer. Coincidiu que lá era um estado mais avançado e ela ia para Campinas, que aquela universidade era muito boa. Então eu fui com ela para Campinas, São Paulo, e lá eu aproveitei para fazer alguns exames, né? Aí uma médica muito boa, indicada por um amigo nosso, ela fez o diagnóstico que eu estava com um problema genético, que era a distrofia muscular progressiva. Mas eu contando a ela o histórico da minha mãe, ela disse que não poderia dizer que ela tinha, precisava ver ela. Nós fizemos amizade e ela solicitou eu levar minha mãe até Campinas para ela ver. E lá ela também me apresentou a família dela e se dispôs a casa dela para eu ficar quando fosse. Ai, que legal. Certo? Apresentou as primas dela e uma das primas dela, Irani, certo? Que eu conheci, ela lá em Campinas participava desses grupos de oração onde fazia o estudo bíblico. Aí lá ela me levou, perguntou se eu gostaria de participar. Eu achei óbvio, porque eu tinha dito a ela que eu tinha tentado ler, mas não estava conseguindo desenvolver. Aí ela me levou a uma reunião na casa de Magrão, certo? Na turma do Magrão, que eu não sei bem se era na casa dele. Ela era amiga dele. O Magrão mora lá em Campinas até hoje. Mora lá até hoje. E fomos também a umas reuniões, duas reuniões na casa de
Eleni, Eleni. Eleni e Osvaldo, né? Isso. Aí participamos também. Bom, eu voltei para Natal, convidei para a Irani vir para Natal nas férias dela, e ela veio para cá. Teve uma época, acho que foi não sei o ano, ela disse que vinha uma amiga dela morar aqui em Natal, Foi 89. que era Evelyn e Douglas. Isso. Eles iam morar aqui. Então eu disse a ela, então indique para eles me procurarem, que aí a gente facilita procurar casa, Facilita indicar muito. bairro, né, ver onde comprar as coisas. E daí foi assim que aconteceu. Nós conhecemos Douglas e Evelyn, certo? E aí ela falou que Evelyn também fazia esses estudos. Aí Gilene começou a fazer o estudo com Evelyn, Sim. certo? Depois eu comecei a fazer também. Quando nós chegamos aqui foi em janeiro de 90, então foi a primeira pessoa que a gente conheceu. Realmente é incrível quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, ter uma pessoa do local para te dar as coordenadas da cidade, né? Porque a gente não sabe para onde vai, o que fica, onde procurar. Então depois chegou você para morar aqui, né, com a Arami, e nós formamos um grupo. Antes a gente fazia estudos únicos, né? Gilene com Evelyn individuais. Aí depois você chegou e nós começamos a fazer estudos em grupo. Esse é um negócio bacana, que vale a pena contar melhor, porque logo que Marlene e Gilene começaram a participar, Marlene convidou umas amigas para participar também. Essa iniciativa, esse negócio está sendo bom para mim, eu vou chamar para que outros aproveitem, não é? Aí nós formamos uns grupos e às vezes a gente se reunia na casa de Rita, ou às vezes na casa de Evelyn, né? Várias vezes. E esse grupo permanece até hoje. Até hoje. Mesmo com a pandemia, nós começamos a fazer o grupo online. Nesse período, Marlene, quando a gente conheceu você, você ainda andava apoiadinha numa bengala, lembra? Tinha um bug que levava a gente para lá e para cá, para todo lado. E com o passar dos anos, a doença foi avançando, como era de se esperar, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho da primeira vez que você teve assim, uma situação de saúde mais grave, que foi aquela vez problema renal, né? Em 2010, eu tive um problema de saúde, não sabia bem o que era, fui para o hospital, lá entrei em coma, estava com os leucócitos lá em cima. Infecção séria. Era uma infecção séria e era uma infecção renal. E eu cheguei a perder o rim, né? Nessa ocasião eu tive problema seríssimo de uma parada cardiorrespiratória. Aí fui entubada e quando eu acordei, fui tendo consciência na UTI, né? Aí eu quis me mexer, não conseguia, só conseguia mexer com os dedinhos da mão. E aquilo me deu um desespero, certo? Um desespero, porque eu também queria falar e não podia, porque eu estava entubada. Mas mesmo depois que o médico tirou o tubo, eu continuava quase que imóvel, sem reação, só mexendo com os dedinhos. Aquilo me deu um desespero muito grande. E eu disse, ai meu Deus, me ajude. Mas Rita, de repente, bateu uma tranquilidade tão grande que eu me assustei. Aí eu digo, meu Deus, o Senhor está aqui. Porque eu continuava do mesmo jeito. Mas aquele pavor
E aquele desespero foi embora. Ficou aquela calmaria e aquela sensação. Vai passar. Né? Aí foi que eu reconheci que realmente Deus estava assim próximo a gente. Bem próximo e estava atendendo a gente. E justamente quando a gente faz os estudos, e antes daquela ideia que Deus estava muito distante, ao longo do tempo que a gente vem fazendo os estudos, a gente vê que, sim, e a gente tinha a ideia, eu tinha a ideia de que Deus castigava, aí isso assustava. Mas com os estudos que a gente vem fazendo, mostra que Deus é amor, não é? E através do amor que a gente se transforma. E aí essa coisa ficou mais bem próxima e deu para entender melhor. Né? E recentemente também você teve outra dificuldade grande, né? Estava perto do aniversário de Gilene. É, minha filha. Eu estava preparando a casa para fazer o aniversário de 70 anos de Gilene, mas peguei uma gripe e mesmo e a poeira da casa, né? Eu achava que era só uma gripe, certo? Só que a coisa já tinha passado a um nível de pneumonia. E eu me descuidei um pouco, até por ignorância mesmo. Também porque não tinha sintomas tão claros, né? Tão claros, não. Aí tive que chegar no hospital assim já nas últimas. Aí foram vários dias de internação e muita oração, né, de vocês e tudo. Bom, e é como dizem, nós a gente lembra bem de. É isso aí. E foi nessa última situação que você teve que fazer essa traqueostomia. Foi fazer, né? Essa traqueostomia. Mas pôde voltar para casa. Eu acho muito legal que você pode falar, que você pode comer, apesar da apesar da traqueostomia. Né? E agora, cada Graças vez mais, a Deus, ganhando um pouquinho mais de liberdade, né? Para ficar umas horas longe do aparelho. Eu passo o dia sem ele e à noite eu tenho que dormir com o bipapo, que eu tenho aquela apneia do sono. Isso. Aí isso muita gente tem. Hoje em dia, quando você pensa em Deus na sua vida, o que você sente? Assim? O que vem na sua mente hoje? Que Deus é meu porto seguro, certo? Eu, quando estava no hospital, pensava, estou me sentindo aqui como uma criancinha, segurando na mão de Deus, na mão do Pai, né? Caminhando numa estrada. Eu imaginava essa cena substituindo a criança por mim e substituindo o pai da criança por Deus. Né? Aí isso eu mantinha sempre na minha mente, principalmente quando vinha mais aqueles pensamentos que a gente tem de pessimismo às vezes. Né? Aí eu me segurava nisso. E pensava em tudo, nos amigos, e a gente sabe o quanto é importante o poder da oração. Isso, a gente está juntos, né? A gente está lá. Eu acho, para nós tem sido assim, um privilégio muito grande desfrutar da amizade da Marlene, da Gilene, da família delas. Porque a gente vê que é no meio de muita dificuldade, de muita limitação, que Jesus aí aparece, né? Quando a gente se sente muito poderoso, a gente pode tudo, não sobra muito espaço para Deus se manifestar, né? Mas nessas situações de dificuldade, de luta, é que a gente vê e reconhece a presença de Deus. E para a gente que convive com elas, é muito animador de ver, apesar de todas as limitações, todas as dificuldades, o ânimo que elas têm, a fé que elas têm, que é uma fé bonita, uma fé muito genuína. E isso sempre nos anima muito.
Então, de novo, voltando ao começo, essa foi uma motivação de gravar esse depoimento da Marlene. E as lutas continuam, né, Marlene? Que não são poucas, mas eu vejo vocês sempre com bom ânimo e sendo um exemplo assim muito, muito bacana da fidelidade de Deus, né? Obrigada. Obrigada pela sua amizade. Obrigada por essa história que com certeza vai servir de ânimo e alegria para muita gente. Obrigada. Obrigada, Samuel. Como dizia minha mãe, a vida é um presente de Deus. Devemos lutar para viver e agradecer a Deus sempre.